O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da santidade e da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos, irmãos e irmãs, diante do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, início, do capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças. Feliz aquele. E aqui a felicidade é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que vive com Deus, aquele que faz a experiência de Deus. Hoje nós estamos celebrando essa missa da saudade, a missa dos bem-aventurados. A missa para aqueles que já viveram conosco, fizeram conosco a experiência da fé e se encontram na glória dos céus. Se encontram, partiram dessa vida. E nós, irmãos e irmãs, essa experiência, a nossa vida é de tal forma organizada, também está organizada em torno das pessoas que amamos, que a nossa partida dessa vida era não se dá de qualquer jeito. A humanidade, desde todos os tempos, percebe que não pode deixar os corpos humanos por ali, jogado no chão. Nem nas guerras se trata assim. Dada a santidade, dada a beleza e dada a essa convicção de que os nossos corpos são obras de Deus. Sempre cuidamos disso. As guerras fazem tréguas, depois de grandes batalhas, os dois lados fazem tréguas para que possam se sepultar, possam velar e sepultar os mortos nessas batalhas. Esses rituais, irmãos e irmãs, que nós fazemos, e aí cada experiência religiosa vai ter na sua, eles são são despedidas como se fosse uma colcha de afetos. Vivemos o amor, amamos, e fazemos desse momento também esse momento de grande afetuosidade. Por isso que nesse tempo de pandemia, velórios curtos são estranhos. Velórios de 2 horas. É na contramão da nossa experiência. Nós queremos velar o dia todo, a noite toda, 10 horas, 12 horas, 20 horas de velório. Porque é esse momento triste, mas sobretudo carregado de afeto, carregado de sentido. E sobretudo, agora as pessoas que morrem vítimas do Covid-19, nem velório tem. É tão estranho tudo isso. Porque ali se faz uma experiência de afetuosidade, de amor. E qual a importância que damos então? A importância dos velórios. Marcam a passagem do tempo da morte. Esses rituais
de quem partiu são fundamentais para a elaboração do luto de quem ficou. Nos ajudam a fazer esse momento. A vida, diante da morte de alguém, ela para. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Inclusive de quem nós, por exemplo, quando vamos a um velório, sobretudo de parentes e amigos, a gente deixa tudo para ir lá. Ficamos lá. Porque é importante isso. Será a última vez em que veremos o corpo da pessoa querida. E talvez a última chance de expressar publicamente o amor e o respeito por aquela vida que se foi. No entanto, a gente tem visto também uma abordagem muito comum, prática, funcional, dos ritos. Na sociedade ocidental, que é a nossa, as pessoas acreditam que pode chorar seus mortos com mais discrição, de forma até privada, e tende também a subestimar o valor das cerimônias coletivas, como se obrigar amigos a comparecerem a funerais fosse um incômodo social no meio de uma rotina cada vez mais acelerada. Não é incômodo. Não é incômodo. Ir ao velório não é incômodo. Eu fiz um curso há uns 2 anos atrás sobre o tema, né? Sobre velórios, exéquias, e o padre, na época era padre, hoje é bispo de auxiliar de Porto Alegre, ele dizia assim: o que o padre tem mais importante na paróquia a fazer do que ir no velório? Isso está aqui dentro da minha cabeça. Eu estou tentando ainda elaborar tudo isso. O que o padre tem mais importante na paróquia para fazer do que visitar a família enlutada, do que participar das exéquias? O quê? Isso é uma chamada para que a gente possa colocar as coisas na ordem correta. O que está por trás da eliminação ou da redução dos tempos e da homenagem dos rituais é a própria negação da morte e de tudo o que a envolve. A gente antigamente, e não muito tempo atrás, esse antigamente não é há 100 anos atrás, antigamente a gente velava os falecidos na casa, dentro da casa. E aí, de vez em quando, e eu não sei porquê, que de repente começaram a velar em casa de velório, capela de velório, e a gente foi tirando, né, essa experiência de mais perto. Antigamente, os mortos saíam pela porta da frente das casas e seguiam para o cemitério em cortejos que eram reverenciados nas ruas. Nas ruas. No mundo moderno, contemporâneo, isso é invisível. Invisível e inviável. Mas não justifica a abreviação dos ritos fúnebres. Somos uma sociedade que celebra a vida como se ela nunca fosse terminar, e que não abre espaço para que a tristeza venha interromper o seu ritmo. Isso é difícil. A gente vive como se a morte não existisse. E aí, quando acontece, a gente nega. Nesse pensamento, um funeral atrapalha a agenda. Deve ser breve e, de preferência, sem dor. Sem dor. É uma sociedade muito estranha. Muito estranha. Uma psicóloga disse o seguinte, Elaine Gomes do Reis, doutora em estudos relativos à morte e ao luto. Temos visto cada vez mais o que a gente chama de funeral express. Funeral express. Esses funerais agora, no tempo de pandemia, é bem express. Menos de 24 horas entre o falecimento, o enterro e a cremação. O que a gente não percebe é que estamos abrindo mão de um tempo precioso para a despedida dos nossos mortos queridos. Estamos abrindo mão disso. Segundo essa doutora, essa coisa de morre hoje e enterra já é equivocada. Os rituais de despedida são muito poderosos. É importante que se dê esse tempo necessário para que as pessoas amigas e conhecidas se manifestem. Recebam quem for, ouçam o que tem a dizer. O luto é uma dolorida confecção de uma coxa de retalhos afetivos e cada pessoa que comparece lá leva famílias, amigos,
íntimos um retalho amoroso. Quem vai a um velório vai para ser amor. Alguns trazem uma passagem próxima ou distante e nos contam como ele era no trabalho. Outro diz o que encontrou no dia anterior. Recorda as últimas conversas, as lembranças mais divertidas e caras. Cada amigo conhecido entrega um pedaço da história do falecido para a família e os íntimos de um velório. Essas pessoas enlutadas vão usar isso depois. Vão se lembrar de quem veio, do que disse, da passagem que lembrou. Algumas tradições religiosas são especialmente pródigas em incentivar a celebração coletiva e ritual da troca de memórias. Mesmo a família e o próprio falecido, mesmo que a família e o próprio falecido não tenham crença religiosa alguma, ou em particular, as homenagens dos amigos aquecem o coração do enlutado. Os rituais podem ser singelos ou pagãos. Pode simplesmente reverenciar os lugares e as práticas de quem morreu. Como uma festa, lançamento de flores, mensagens, essa coisa toda. Os rituais ajudam na organização física e psíquica em situações de perda e morte. Os rituais coletivos congregam as pessoas de uma comunidade e familiares enlutados. Oferecem um sentimento de pertencimento e acolhimento e ajudam na construção dos significados em relação à perda. O importante é que os rituais possam fazer sentido para aqueles que estão vivendo a dor da perda e que incluam as crianças, sempre lembrando de informar e esclarecer a elas o que está acontecendo. Todas as formas de relembrar e celebrar quem partiu ajudam a enfrentar a saudade. Uma parte de quem partiu permanece em nós, e é essencial poder dividir com os outros o amor que ele cultivou em vida. Falar dos mortos, ouvir de outras pessoas suas lembranças, também nos ajudam a pensar em tudo que aquela pessoa foi e representou em vida. E principalmente, nos ensina a preservar o melhor dela para sempre em nossos corações. Fica a exortação, fica a dica, para que a gente nunca deixe de ir ao velório. Nunca deixemos de participar dos velórios, dos sepultamentos. Que a gente possa ir, rezar, que a gente possa ir oferecer uma palavra, uma acolhida. Isso vai ser muito bom. Isso nos ajuda a vivermos o amor, porque é o amor que nos salva e é o amor que dá sentido a todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.